Prezados professores e professoras da nossa EBD aqui da cidade de Imperatriz, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sou o pastor Jonas, o líder geral aqui da nossa EBD, na Assembleia de Deus de Imperatriz no Maranhão. E como nós tratamos em reuniões, esse ano nós vamos começar a padronizar, na medida do possível, a ministração das lições bíblicas aqui por intermédio do canal da EBD da nossa igreja aqui de Imperatriz. Também esse link vai ser distribuído em outras redes sociais e eu acredito que muitos outros lugares no Brasil também estarão adotando a nossa aula modelo que a gente quer implantar aqui no nosso campo. Essa aula, além do professor poder assistir aqui as explicações que são voltadas para o professor e não para o aluno, para que vocês possam compreender melhor, também o slide vai estar disponível para você baixar. Aquele professor que desejar usar o slide está autorizado a utilizá-lo, repassar até para outros professores que vocês conheçam, independente aonde for no Brasil. Nosso objetivo é cooperar cada vez mais com a escola dominical. Agora eu deixo um alerta. Não passem o link para os seus alunos. Avalie bem essa situação, porque senão o aluno pode olhar a aula aqui e no domingo pela parte da manhã, talvez ele não queira ir, né? Ou vai para a aula querendo então confrontar o professor com aquilo que ele vai ouvir aqui, tá bom? Essa aula é para os professores, para que vocês entendam melhor, se preparem melhor, já com o preparo que vocês têm, e aqueles que desejarem usar o slide está disponível, tá ok? Esse slide você pode usar projetando ele num telão, ou numa TV, um computador, alguma coisa que os alunos possam ver. Você pode usar no seu computador, caso não tenha como projetar e segui-lo, só você vendo, ou você pode imprimir também e seguir com ele impresso, lendo e trazendo os apontamentos que for necessários ali, tá bom? Então, é uma aula que nós começaremos, né, a tentar padronizar em todo o nosso campo. Esta aula de hoje, ela está programada para o professor lecionar em 45 minutos, que é o tempo calculado. Quando se escreve uma lição, quando se comenta uma lição, o tempo destinado para o professor ministrar ela é calculado pela equipe da CPAD, entre 45 minutos e 1 hora, para dar da introdução da lição à conclusão. Tá? Eu preparei a aula para 45 minutos, claro que o professor tem liberdade de usar slide e trazer os seus acréscimos, comentários, enfim, mas não justifica um professor pegar a lição que nós vamos estudar hoje e usar mais de 1 hora e não concluir a lição, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, vou, na medida do possível, passando dicas para vocês, de como conduzir, de como se portar, de como orientar o aluno, e aquilo que eu julgo interessante do conteúdo, eu vou comentar com vocês aqui. Então, eu sempre coloco um pouquinho sobre o comentarista. No caso desta lição, desse primeiro trimestre de 2024, o comentarista é o pastor Josué Gonçalves, e eu coloquei aqui algumas habilidades dele, habilitações, enfim, você pode comentar com o seu aluno, mas não precisa ser em todas as aulas. Uma vez comentado quem é o comentarista, basta já para o resto do trimestre. Também eu trago esse slide aqui onde você pode projetar ele e falar assim, olha, nós já estudamos da primeira à quinta lição da nossa revista. Hoje estudaremos a sexta lição, que tem como título a Igreja, Organismo e Organização. E já pode adiantar para o seu aluno, a aula hoje ela é um pouco técnica. Quando a gente fala sobre organismo e organização, a gente entra um pouco mais na parte técnica da formação da nossa igreja. Pode fazer até esse comentário com ele. Para a lição deste domingo, você pode se pronunciar assim. Vamos estudar a lição de número 6, está destinada para ser estudada no dia 11 de fevereiro deste ano, e tem como título A Igreja, Organismo e Organização. Texto áureo, avance já na aula, tá? Não fique
comentando muita coisa aqui, não há necessidade, porque a lição vai trazer esse comentário. Então, texto áureo, vamos ler em Atos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Aí faça a leitura do texto áureo ou pede para alguém ler, mas combine previamente se alguém for ler, para não se perder tempo. Tempo é precioso para o professor utilizar ensinando o aluno. Lido o texto áureo, vamos fazer leitura agora, na verdade, prática. Da mesma forma, você, como professor, pode ler, ou pode pedir que a classe toda leia, ou pode pedir para que alguém faça essa leitura por todos, né? Aí cabe a disponibilidade e a criatividade do professor. Leitura bíblica em classe. Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. E aquele que tem a revista, acompanha na revista. Se está sendo projetado, pode convidar o aluno a acompanhar na projeção, ou pode então pedir também que quem tem a Bíblia pode abrir a Bíblia para acompanhar. Aí você faz a leitura como você costuma fazer na sua classe, de forma que não se perca muito tempo aqui. Então, lê o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 e termina a leitura bíblica. Você ganha tempo com isso. Leia, não pule a leitura bíblica. Leia. Ou o professor lê toda ela, ou intercala. A turma lendo um versículo, o professor lendo outro, ou escolha alguém para ler, mas sempre que for escolher alguém para ler, combine previamente com essa pessoa para se ganhar tempo e ela não ser pego de surpresa. Tem gente que tem vergonha de fazer uma leitura, né, sozinha, assim, em público. O plano de aula, pessoal, na revista do mestre já vem o plano de aula, então o professor não precisa preocupar. Na revista do aluno não tem esse plano de aula. Então o professor, ele tem que saber que no plano de aula existe a introdução do plano de aula, que não é a introdução da lição. Então, se você for usar o plano de aula, como eu uso aqui, você falar assim, vamos para a introdução, o aluno já vai lá para a introdução da lição. Então, o professor tem que saber que o plano de aula é só na lição do professor, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego sempre a introdução do plano de aula e uso ela como conversa inicial, para evitar que você coloque introdução e o aluno corra lá na introdução da revista e fica perdido, porque ele não vai ter isso, tá? Então, como conversa inicial, você pode abordar assim com sua turma. Como conversa inicial na nossa aula de hoje, eu quero dizer que nesta lição temos o propósito de evidenciar a importância da organização eclesiástica, diferenciando-a do institucionalismo e legalismo. Então, eu vou deixando essas dicas que a gente quer padronizar os nossos professores, mas também eu vou batendo em cima da lição. Então, organização eu destaquei aqui. Nós vamos ver que a igreja nossa, ela é um organismo, mas ao mesmo tempo ela é uma organização e precisa ser uma organização. O que ela não pode ter que complique a vida, seja organizacional dela, ou seja orgânica dela, é a institucionalização e legalismo dentro da igreja. Isso nós vamos ver, a lição vai tratar, tá bom? Também, pessoal, só na lição do professor são apresentados objetivos. E objetivos são muito importantes que o aluno saiba. E o professor monte a sua aula, porque a minha aula que eu estou aqui, ela é montada em cima dos objetivos. Então, você vai chegar e vai dizer assim, turma, nós temos 3 objetivos para alcançar nesta manhã. Enquanto nós estudamos o primeiro tópico da lição, nós temos que atingir o seguinte objetivo: aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, como um organismo ordenado. Quando nós passarmos para estudar o segundo tópico da lição, ele tem como objetivo compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E ainda, quando formos estudar o terceiro tópico, existe o objetivo daquele tópico, que é aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. Então, o aluno ele precisa saber que existem
os objetivos a serem alcançados, tá? Ele não tem isso na revista, então o professor pode escrever, pode projetar, pode escrever num quadro. Se caso tem projetor, use o projetor como estou usando aqui. Agora sim, introdução. Então agora você vai chegar e vai dizer para o aluno: alunos, vamos para a introdução da nossa revista, porque o aluno ele precisa estar sempre localizado na lição, na sua revista. Vamos lá para a introdução da nossa revista. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Precisamos ter cuidado com os extremos. Oriente seus alunos que a nossa igreja, ela é um organismo e também ela é uma organização. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Esses são os extremos. Então, a nossa igreja, a igreja modelo que está na Bíblia, ela não pode ser uma igreja que não tem uma liderança visível, tem que ter um líder. O Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, evidenciam a liderança dos apóstolos, mostrando que a igreja tem que ter um líder. Mas também, ao mesmo tempo, a igreja não pode ter uma estrutura focada tanto num líder que acaba sacrificando aquela vida espiritual que há dentro da igreja. A lição vai nos ensinar isso, tá? Deixa o aluno bem claro disso. Um detalhe que eu chamo a atenção dos professores também é que somente na lição do mestre existe a palavra-chave. Toda lição tem uma palavra-chave e o aluno precisa saber qual é essa palavra. No nosso caso da lição de hoje, são duas palavras, né? Palavra-chave da lição de hoje: organização e organismo. Aí você pode até fazer uma pergunta: será que existe diferença entre organização e organismo? A lição vai nos ensinar, não precisa dar a resposta agora. Ok, pessoal. Quanto à introdução da lição, não precisa mais do que isso. Então, tem gente que já na introdução fica 10 minutos, 15 minutos. Não, a introdução é para dar aquela pinceladinha, é para introduzir mesmo o assunto, somente isso. Tá? Aí sim, agora você tem que localizar o aluno, tem que dizer: vamos lá agora, pessoal, para o primeiro tópico da nossa lição. Isso vai fazer com que o aluno acompanhe o professor na revista. E acompanhando na revista, ela vai ser mais valorizada, o aluno vai adquirir a revista e ele vai valorizar mais. O que não pode acontecer do professor começar a comentar a lição, eu não digo nem comentar, digo lecionar a lição, assim, começar a falar sobre, mesmo que seja o tema da lição, mas não está localizado na lição. O aluno precisa saber em qual título, qual número, em qual parágrafo o professor está falando. Por isso que existe a lição. A estrutura da igreja cristã. Nosso primeiro tópico da lição de hoje é a estrutura da igreja cristã. O número 1 do primeiro tópico. Então, sempre deixe o aluno localizado. Número 1 do primeiro tópico, nós vamos estudar a igreja como organismo. Organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Então, você pode tomar como exemplo, um ser vivo, ele é um organismo, né, vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como corpo de Cristo, então tem que ter vida esse corpo. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Se nós lermos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ó: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, um corpo vivo, um organismo vivo, a igreja, e nós fazemos parte desse membro. Então, isso é um organismo, é algo que tem vida em si. Também, quando a gente lê em Efésios capítulo 5, versículo 23, ó: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, usando membros de um corpo, Cristo aqui usa uma metáfora, no caso que o apóstolo Paulo,
para mostrar que a igreja é um organismo vivo, tem vida. Isso é organismo, é diferente da organização. Organização não tem vida, organismo tem vida. E tem que ficar bem claro isso para os nossos alunos. Esses versículos que eu coloquei aqui, se você não for projetar, não for projetar esse slide, se você for ler ele no seu computador, você pode ler. Agora, se você for falar, imprimir o slide, caso você deseje utilizar o slide, já vai estar ali impresso, vai estar impresso, você pode ler. Não espere o aluno achar na Bíblia, vai perder muito tempo, tá? Já leia, vamos ler 1 Coríntios 12, 27, e já comece a ler. Senão, muitos professores, eles se perdem o tempo, usando mal o tempo dentro da sua aula. Os membros não existem independentemente um dos outros. Por quê? Porque o corpo é um organismo vivo e precisa desses membros para funcionar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, ó, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, evidencie para o aluno, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é uma igreja viva, é um corpo vivo, e cada membro tem a sua importância, e um membro depende do outro. Prosseguindo aqui, ó. Portanto, como o corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Tá? Então, falando aqui, a gente fala de vida. A igreja, ela possui vida. Ela é um organismo vivo espiritual. Número 2 do primeiro tópico. Oriente seu aluno aonde ele está na lição. A igreja como organização agora. A gente viu anteriormente a igreja, né, quando a gente começou, a igreja como um organismo. Então, ela tem vida espiritual, vida em Cristo. Agora, a igreja como organização é outra coisa. A forma de organização da igreja primitiva era simples, é como os apóstolos organizaram a igreja, e então, organização é como nós organizamos a igreja hoje, mas ela não pode fugir do modelo bíblico. A igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, está em Atos, capítulo 16, versículo 4. Então, evidencie para a sua turma que a igreja, mesmo sendo um órgão vivo, ela precisa de uma liderança centralizada. Eles doutrinavam a igreja, ou seja, aquela liderança doutrinava a igreja, por isso que nós temos que ter um líder. Cuidava da parte administrativa, gerenciavam, né, os recursos, gerenciavam as necessidades que havia ali. Lideranças locais, nós vamos encontrar nessas passagens bíblicas, né, instituíam lideranças locais, ou seja, se na Bíblia tem Paulo fazendo as suas viagens missionárias, orientando a Timóteo, orientando a outros apóstolos para que se constituíssem líderes em determinadas igrejas, é porque a liderança é algo que faz parte da organização da igreja e é bíblica. Reuniam-se em concílio, ou seja, reuniam-se para discutir os assuntos atinentes à obra e tomarem decisões por eles serem a liderança. Então, a liderança é bíblica e faz parte da organização da igreja. Agora, eu coloco aqui uma diferença, ó. Igreja organizada e igreja institucionalizada. Há uma diferença. Precisamos ter uma igreja organizada. Diga isso para o seu aluno. A nossa igreja, ela precisa ser organizada, mas não institucionalizada. Vamos ver a diferença entre uma e outra. Uma igreja organizada permite à igreja, como estrutura social, se movimentar e se manter viva. Ou seja, como organizada, ela se mantém inserida num contexto social. E também se mantém inserida e vive num contexto ministerial, espiritual. A igreja institucionalizada enrijece e neutraliza a igreja, caminha para a morte. E vamos dar exemplos disso. Por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela é uma igreja institucionalizada. As igrejas ortodoxas, oriental, anglicana,
também são igrejas institucionalizadas, elas são uma instituição. Diferentemente das outras igrejas, claro que aqui tem mais exemplos, mas vamos falar da nossa. Nós somos uma igreja viva e para que a gente mantenha isso, nós precisamos nos organizar em lideranças, em congregações, em departamentos, e assim vai funcionar e tudo vai manter uma harmonia e aí a igreja segue em frente. Organização é saudável. O institucionalismo não. Então, a nossa igreja ela não pode cair no erro de se institucionalizar, mas ela tem que necessariamente ser organizada. Organismo e organização. Agora você chama a atenção ao aluno e diz: vamos lá para o número 3 do primeiro tópico ainda. Aí o aluno está localizado, ele sabe onde que ele está. Que tem como título Organismo e Organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Então, é um organismo vivo porque Cristo é o cabeça, nós somos os membros, nós dependemos de Cristo para ter vida espiritual e cada um dos membros depende um do outro. Isso é organismo vivo. E organização é porque ela está organizada, com lideranças, né? No caso, um tempo central com congregações, isso é organização, não é institucionalização. Ela existe como organismo e como organização. Então, a igreja ela tem que ter essas duas características. É um organismo vivo, ao mesmo tempo tem uma organização constituída. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. E existe um movimento muito forte, alerte seus alunos. Existe um movimento muito grande de pessoas que dizem que não precisam vir à igreja para cultuar a Deus, que não precisam de estar sob a liderança de um pastor, que não precisam estar inserido em uma placa denominacional. Isso é uma mentira, isso é um problema muito sério, né? Então eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia que de acordo, e compartilhe isso com seus alunos, de acordo com o IBGE de 1910, aliás, de 2010, 4 milhões se declaram desigrejados. Para eles, a igreja verdadeira não tem templos, cultos regulares, tesouraria, hierarquia, oferta, dízimos, confissão de fé, rol de membros, propriedades, escolas, seminários e assim vai. Isso aqui é organização. Tudo que eles rejeitam é a questão da organização. Então, eles entendem que a igreja é um organismo vivo, mas eles rejeitam que a igreja seja organizada. Então, cada um é livre para cultuar a Deus da forma que quer. Não é o modelo bíblico de igreja. E depois da pandemia, né, veja que o IBGE aqui trouxe esse dado de 2010. Eu estou esperando ainda compilar os dados do último censo para nós vermos aonde chegamos, porque a pandemia, ela ajudou muito a crescer essa quantidade aqui de desigrejados. Temos que cuidar, porque existem irmãos nossos que acreditam, que pensam dessa forma, então por um fio para se tornarem desigrejados. O professor tem que estar atento, dar esse alerta aos seus alunos. Sinopse do tópico 1. Vejam só, já terminei o tópico 1. Não necessita explicar muito mais do que eu falei aqui no tópico 1. Ele vai falar o que é organismo, o que é organização, o que é institucionalização e pronto. Não precisa ir mais além. Então, em 15 minutos no máximo, eu diria até muito tempo, eu leciono o tópico 1. E quando eu falo aqui, síntese do tópico 1, aluno, síntese do tópico 1, ou seja, visão geral daquele tópico é o seguinte: assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo precisa, e como que ele vai funcionar ordenadamente pela harmonia de seus membros? Por meio da organização. Terminado, então, o primeiro tópico, o professor ele vai e diz: irmãos, alunos, vamos agora para o tópico de número 2, segundo tópico, que tem como título: A Igreja, um organismo vivo e organizado. Agora aqui já é
já está assim, já está proclamando isso, está afirmando que a igreja é um organismo vivo e organizado. Número 1 do segundo tópico, aí o aluno vai se localizar, ele vai saber exatamente onde o professor está na lição. No seu aspecto, então, a igreja é um organismo vivo e organizado no seu aspecto. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente, como comunidade organizada. É o que nós vivemos, nós estamos inseridos numa igreja local. Aquela congregação que está lá no bairro, ela se enquadra nisso aqui, ó. Ela é uma igreja local lá e está inserido na comunidade local, daquele bairro, daquela cidade, e ela está organizada, tanto juridicamente quanto socialmente. Ela cumpre com os deveres sociais de ter um CNPJ, de ter a construção segundo as normas da cidade. Isso é organização, faz parte da organização. Desta forma, havia a igreja que estava em Roma, Coríntio, Éfeso, etc., e assim por diante. Então, quando Paulo escreveu as cartas para as igrejas, significa que elas já existiam. Elas não tinham templo ainda, porque aí é uma longa história para falar. Elas não tinham templo, porque os templos só foram autorizados no Império Romano a serem construídos a partir do ano 313 depois de Cristo, quando Constantino extinguiu por decreto, ele era o imperador de Roma, a crucificação e todo tipo de perseguição, dando liberdade aos cristãos de cultuar, inclusive construir templos. Só a partir de 313 que você vai começar a ver templos construídos. Então, os desigrejados, eles usam isso muito. Não, mas não tinha templo. Os apóstolos não tinham templo. A igreja primitiva não tinha templo. Se reuniam nas casas. Mas tem uma explicação. O porquê não tinha. Ó, vocês notaram que eu já me desviei um pouco do assunto? Esse é o grande erro da maioria dos professores. Se desviam do assunto. Vamos voltar para a lição. Tá? Então, a igreja era organizada, vejam só. Ela se reunia, tem as citações bíblicas, e orava. Para você fazer uma oração em conjunto, tem que organizar. Horário, quem vai orar, aonde vai ser a oração, quanto tempo de oração, isso chama-se organização. Enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Então, eles viam necessidade de colocar diáconos, necessidade de compartilhar os bens que as pessoas traziam com os mais necessitados, isso é organização. Instituiu o diaconato, começou a organizar, elegeu lideranças, conforme a gente pode ler em Atos 14, 23, ó, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja. O que eram os anciãos? Era a mesma coisa que os presbíteros, os bispos, os pastores. Ancião, a palavra ancião quer dizer velho, né? Então era aquele líder mais velho, era chamado de ancião. Então eles foram organizando a igreja. Enviou seus primeiros missionários. Como que alguém vai fazer a obra missionária se não for organizada? A igreja de Antioquia é que organizou as viagens e enviou Paulo como missionário nas suas 3 viagens missionárias. Então a igreja era organizada já na história do Novo Testamento. E aí a gente vai agora para o tópico de número 2. É claro que aqui eu estou focando muito no professor, não muito na lição, tá? Até para deixar liberdade para o professor comentar, licionar. Número 2 do segundo tópico, no seu aspecto litúrgico e ritual. Então você pode até voltar e dizer assim, olha, a igreja é uma organização viva e organizada no seu aspecto local, como igreja inserida na sociedade, e no seu aspecto litúrgico e ritual. Ou seja, nós temos uma liturgia. O fato de nós começarmos o culto cantando os hinos da harpa faz parte da nossa liturgia. Alguém lê a palavra e toda a igreja acompanhar, que a gente fala de leitura inicial, né? Ou leitura introdutória, dependendo do local, faz parte da nossa liturgia. Então, nós temos uma liturgia organizada. E nós temos o ritual, nosso culto, com esse ritual que tem uma sequência.
Toda igreja organizada possui a sua liturgia e rituais. Não pode hoje eu fazer o culto assim, domingo que vem, por exemplo, fazer o culto de outra forma. Não, a gente tem um padrão litúrgico. Isso é organização. A organização, portanto, é necessária. E é interessante a Assembleia de Deus que aonde a gente vai no Brasil inteiro e até no exterior, a gente se sente em casa em qualquer estado ou cidade que vai, porque a liturgia praticamente é a mesma, porque é organizada. Rituais na igreja primitiva agora, vejam só. Eles batizavam os primeiros crentes em águas. Nós batizamos ou não batizamos? Batizamos, é um ritual, chamado também de ordenança, mas tem um ritual para fazer isso. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 38. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como Eunuco, e o batizou. Realizou ali o que Felipe fez? Um ritual. Nós temos rituais organizados na nossa igreja. Isso chama-se igreja organização. Realizavam a ceia do Senhor. Realizavam ou não realizavam? Sim, é um ritual também. Um memorial que Cristo mesmo ordenou que nós fizéssemos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E aí ele segue as instruções desse ritual que é a ceia. Não é prejudicial falarmos que temos rituais na igreja. A gente tem, né? Aqui, claro, nós costumamos dizer são as ordenanças que Jesus deixou, que foi o batismo nas águas e a ceia. Sinopse do tópico 2. Para explicar isso que eu coloquei, não precisa mais do que 15 minutos. Sinopse do tópico 2, ou seja, uma visão geral do tópico 2, um resumo, eu diria o seguinte: a organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Agora, imagine você numa igreja com 1.000 membros, se não tiver organização. Quem vai dirigir o culto? Quem vai cantar? Qual é o coral que canta? Né? Quem vai recolher as ofertas? Quem vai contar a oferta? Quem vai computar essa oferta no caixa da igreja? Tem que ser organizada. Isso é organização. Isso é salutar e deve haver na igreja, assim como a nossa escola dominical precisa de organização. Ela precisa de hora para iniciar e de hora para terminar. Eu posso até atrasar o início dela, mas eu não posso atrasar o término dela, porque os nossos irmãos têm compromissos também, principalmente as nossas queridas irmãs, que ficam preocupadas. Eu já conversei, eu já fiz pesquisas, eu já conversei, são mais de 20 anos que eu estudo, não só sou aluno e professor na escola dominical, mas eu estudo a escola dominical. Existem irmãs que se preocupam muito e não vão até na escola dominical porque elas não conseguem tempo depois para fazer o almoço no domingo, porque a escola termina às 11 horas da manhã. Até chegar em casa, já é 11h30, vai terminar o almoço que hora? Então, nós precisamos organizar cada vez mais a escola. Coloque um horário para iniciar, coloque um horário para terminar. Por isso que o professor tem que centrar o seu foco na lição, não fugir do assunto e não deixar também que a turma, que ela tem que ser participativa, mas que a turma, por debates, por ideias contrárias, acabe dominando o tempo da aula. O professor tem que saber controlar a sua turma. E aí ele chega e vai dizer assim: chegou o momento de nós anunciarmos, irmãos, alunos, vamos para o nosso terceiro e último tópico da lição nesta manhã. E eu tenho dito nos seminários que eu ministro, nas aulas que eu dou na faculdade em relação à escola dominical, que quando o aluno ouve isso, ele relaxa um pouco. Porque se ele tem um compromisso para fazer, ele já sabe, opa, o professor já sinalizou o último tópico, logo vai terminar. Talvez nunca tenha passado isso na mente de vocês, mas isso tem um impacto importantíssimo, principalmente para aquele que tem um compromisso ainda pela parte da manhã, depois da escola dominical. Então, falem isso. Vamos agora para o último tópico da nossa lição nesta manhã. Terceiro tópico,
o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Nós temos alguns modelos, inclusive isso aqui, nós estudamos eles com profundidade no direito eclesiástico, porque o sistema de governo vai definir os responsáveis em caso de uma demanda judicial na igreja. Quem responde? Quem é o responsável direto? São todos? É o pastor? É um colegiado? É a forma de governo que vai estar lá no estatuto da igreja que vai definir quem são os responsáveis por alguma demanda judicial que venha ocorrer dentro da igreja. Então é importante o aluno compreender isso, o professor também, e os nossos pastores, nossos líderes também. Então, nós temos um modelo de administração de igreja, de governo da igreja, conhecido como episcopal. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou ao governo da igreja uma categoria de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Por isso que algumas denominações, alguns segmentos do cristianismo possuem os bispos, porque eles estão focados numa administração, numa organização administrativa episcopal. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Então, vejam só, um bispo começou a se fortalecer mais que o outro. Quem conhece a história do cristianismo sabe como isso decorreu e acabou surgindo o papado. Cuidado aqui o professor para não começar a comentar muito sobre a história da igreja e fugir da lição. O que a lição mostra para a gente falar sobre o episcopado é isso aqui. Então, traga uma explicação que o aluno compreenda um pouquinho mais e deu, não precisa aprofundar. Tá? A igreja que adotar o modelo de governo episcopal no Brasil, vamos dar os exemplos. Ó. Igreja Católica, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Metodista, Assembleia de Deus Madureira, Igreja Episcopal. Tá? Então, aqui eu coloquei o bispo primaz da Assembleia de Deus Madureira, que é chamado de o bispo Manuel Ferreira, e os outros bispos são os filhos deles, e já netos estão nesse caminho também, já na liderança da igreja, então é tudo centralizado na igreja, mesmo que eles não considerem um governo episcopal, mas na prática é. Mas é a igreja deles, não cabe a nós tirarmos juízo sobre a conduta dele. Outro sistema de governo é o presbiteral. No atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Desta forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Então, assim, o presbiteral tem o pastor, e aí é feita uma votação em que alguns irmãos são eleitos para conduzirem a igreja por 2 anos, juntamente com o pastor, mas não é conduzir no sentido espiritual, de dirigir congregação, de pregar, não. É na parte administrativa da igreja. E esse é o governo presbiteral. Então, é o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então, exemplo disso aqui no Brasil é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela tem esse colegiado de presbíteros que, juntamente com o pastor, eles são eleitos para, juntamente com o pastor, atuarem por 2, 4 anos, aí vai depender o que está previsto no estatuto de cada uma. E são eles que administram a igreja, assim é organizada a igreja presbiteriana, por exemplo. Terceiro modelo de governo, ó, congregacional. Esse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas em suas tomadas de decisões, não estando sujeito a nenhuma interferência que vem de fora. É o modelo seguido pelos batistas, por exemplo. Né? Então, é congregacional. A igreja escolhe um pastor, ela convida, ela tem liberdade assim de convidar um pastor que ela conhece. Esse pastor é submetido a determinada avaliação até mesmo. E se a igreja concordar, então é como se fosse ela adota aquele pastor, para não falar assim que ela contrata aquele pastor. E é o sistema congregacional. E aí a gente vê que cada sistema desses que eu estou falando é um dos números, né?
Número 1, por exemplo, o terceiro tópico é o sistema episcopal. Número 2 do terceiro tópico é o sistema presbiterial. Número 3 do terceiro tópico é o congregacional. E o número 4 do terceiro tópico é o sistema de governo de nossa igreja, Assembleia de Deus. Isso que nos interessa em todo esse sistema de governo. Qual seria? Até o professor pode dar uma pausa aqui e perguntar, qual seria o nosso sistema de governo? Alguém saberia? Claro que o aluno mais inteligente já vai dar aquela lidinha, né? E vai responder. Mas nós vamos observar que muitos desconhecem essa questão de como é organizado o governo da nossa igreja. Então, a Assembleia de Deus é congregacional? Será? É, peraí, peraí, que eu tive problema aqui, tá? Mas como essa aula é só para os professores, né? Tá, deixa eu voltar aqui, hein? Tá. Então, a Assembleia de Deus é congregacional? É presbiteral? É episcopal? Qual é o nosso governo, afinal? Pode fazer essas perguntas para o aluno. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. No contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Por que isso? Porque episcopal, mas nós nem bispo temos na Assembleia de Deus nossa, mas é que a essência do governo episcopal é o governo focado no líder. E é assim, nós temos um pastor presidente do campo. É como se ele fosse o bispo daquele campo. Mas nós não usamos esse título. Então é focado. Mas ao mesmo tempo é congregacional, porque a igreja participa das decisões da igreja, de toda a igreja. O pastor ele não tem autonomia, a autonomia, vamos dizer assim, de poder, então, decidir algo muito grande, muito importante na igreja, sem que a igreja, em comunhão, uma forma congregacional, tome a decisão junto com o pastor. Então, nós temos um modelo híbrido, centrado no pastor presidente, mas também a igreja como um todo participa da administração da igreja. Não é assim? Quando o pastor, por exemplo, ele diz, irmãos, nós trazemos aqui o projeto de nós pintarmos a igreja. Os irmãos, quem concorda que nós devemos pintar a igreja, levante a mão. Isso é um modelo congregacional. Todo mundo, os que levantam a mão, se a maioria levantar. Por isso que nós temos as assembleias gerais, as assembleias extraordinárias, aonde as decisões são tomadas em conjunto com a congregação e a liderança da igreja. Por isso que é um sistema híbrido. E vejam só, em 1911, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, Daniel Berg e Gunnar Wing eram batistas, seguiu o modelo congregacional. Já em 1930, a partir da criação da Convenção Geral, passou a ser episcopal e congregacional. Então, a partir de 1930, a Assembleia de Deus se desliga da igreja sueca e passa, então, a ser campo independente, igreja independente. E ela aplica, então, esses dois métodos: o episcopal, focado num pastor presidente, juntamente com o método congregacional, em que a congregação toma essas decisões conjuntamente com a liderança. A meu ver, um dos sistemas melhor que tem. A Assembleia de Deus não tem bispos, no entanto, tem um governo centralizado no pastor presidente, porém, este não tem autonomia 100% para tomar as decisões. Se ele decide, vamos vender um terreno da igreja, ele não pode decidir sozinho, ele tem que trazer para a igreja decidir com ele. Sinopse do tópico 3. O modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos,
a regulamentar seu ministério. Isso é organização. Nós precisamos ter um ministério organizado. E a conclusão da nossa lição, nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e uma organização. Por que nós somos um organismo vivo? Porque somos um corpo ligado a Cristo. E por que nós temos organização? Porque nos organizamos dentro do ministério, dentro das igrejas, enfim. E assim, professor, você compartilha isso com seus alunos. Quem desejar baixar o slide, ele está disponível. É uma aula. Eu aqui não levei esse tempo que eu falei, né? Não levei, acho, 45 minutos, mas como eu disse, eu foquei mais em conversar com o professor, não dar lição. Então, o professor tem liberdade para acrescentar e cuide do tempo. Se você planejou a aula para 50 minutos, você tem uma introdução, uma conclusão e 3 tópicos, se colocar 15 minutos por tópico, dá 45. Ele sobra ainda 5 minutos para introdução e conclusão. Planeje sua aula assim, que Deus possa abençoar essa nossa próxima aula, né? Que é muito agradável, muito interessante, a nossa sexta aula desse trimestre. Deus abençoe a todos e que possamos alcançar o objetivo aqui no nosso campo de podermos cooperar com os nossos professores. Fique com Deus e até a próxima aula.